Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Quem Fez História, essa série especial em comemoração aos 90 anos do Diário do Comércio. Nessa série a gente conta a trajetória de empresas e instituições de Minas Gerais que resistiram a vários desafios, se tornaram relevantes para o desenvolvimento do nosso estado. Hoje a gente vai abordar aqui a história da Gerdau, essa gigante do setor de aço. A gente sabe que a Gerdau é do Rio Grande do Sul, é gaúcha, tem uma história maravilhosa iniciada pela família Gerdau. Porém, nosso foco hoje aqui é contar a história a partir de Minas Gerais, que começa nos anos 80, há quase 40 anos. Eu sou Helder Lima, estou sempre muito bem acompanhado para contar essas histórias. Mais uma vez aqui comigo a jornalista do DC, Sandra Carvalho. Como é que você está, Sandra? Tudo bem? Oi, Helder, tudo bem? Tudo ótimo. Quero contar a história da Gerdau, é muito importante essa empresa para a economia de Minas Gerais e faz parte da história do desenvolvimento econômico do estado. Claro, vamos misturar chimarrão com pão de queijo hoje. Vai ficar bom, não vai? Vai ficar bom. E para contar a trajetória da Gerdau em Minas, nós trouxemos o diretor executivo da companhia, Wendel Gomes. Wendel, é uma honra te trazer aqui para a nossa casa, o DC. Por favor, se apresente para a nossa audiência. A honra é minha, Helder. Obrigado demais pelo convite, né? A Gerdau é uma parceira longeva aí do Diário do Comércio. Queria começar parabenizando o Diário do Comércio pelos 90 anos, excelente trabalho de jornalismo que vocês fazem. Cumprimentá-los, né? A Helder e Sandra, a Adriana Mulso, e em nome de vocês três aí, todo o corpo aí da empresa. Parabéns mesmo pelos 90 anos. A gente sabe do grande sucesso que é chegar tão longe, né? E com esse trabalho de tanta qualidade que vocês estão fazendo. E também obrigado aí pelo convite de deixar a gente participar aqui hoje falando da Gerdau. Estamos aqui no estado desde o final dos anos 80, Helder, com a atividade, a compra da Cimetal lá em Barão de Cocais. E aí desde então temos uma história de crescimento no estado, que está acontecendo ainda hoje, né? A gente vem crescendo esse período todo, e o estado é hoje a principal base produtiva e de crescimento da empresa. Legal. A gente que agradece aí a sua visita. Obrigado pelos parabéns. Vamos começar no pontapé inicial, como eu sempre faço. Quando que a Gerdau vem para Minas e em quais circunstâncias? O primeiro passo foi em 1988, com a compra de uma empresa que chama Cimetal, lá em Barão de Cocais, né? E aí, Barão de Cocais é um alto forno a carvão vegetal, que tem uma linha de produtos bem particular, muito valor agregado. A gente comprou essa empresa ali em 88, já nos colocou em contato com a questão das florestas também, né? Que é hoje um grande parque que a gente tem aqui dentro. E aí a gente passou, a partir dali, a ter uma atenção maior em Minas. Poucos anos depois, em 94, adquirimos a usina Pains, em Divinópolis, né, que era também uma usina tradicional lá e muito conhecida dos mineiros, e aí já com porte bastante maior. Poucos anos depois, em 97, a gente começou com a nossa história na Gerdau, na Açominas, né? Então, a Açominas, ela tinha sido privatizada anos antes, a Gerdau começou a aumentar a sua participação ali, até alguns anos depois ter o controle completo, e finalizamos em 2008 com a compra de um alto forno lá em Sete Lagoas, né? São 3 altos fornos lá em Sete Lagoas para produção de busa. Temos um grande parque de florestas de eucalipto no estado, né? São 250 mil hectares plantados, onde a gente tem florestas próprias e uma série de parceiros, né, que plantam floresta. E aí, com essas florestas de carvão de eucalipto, a gente produz carvão vegetal que alimenta esses fornos de Barão de Cocais e Sete Lagoas em Divinópolis. Temos aqui hoje Gerdau Ouro Branco, né, a antiga Açominas, que tem uma base industrial enorme, são 4,5 milhões de aço bruto produzidos por ano, e aí ainda uma série de atividades de comercial Gerdau, né, de distribuição, corte e dobra, tudo aqui no estado. Uma presença bem grande. Maravilha. Tem um momento importante que é quando vocês assumem a Açominas. Quais foram os primeiros resultados dessa mudança? A Açominas, ela fez parte do programa de privatizações, né? A gente vai lembrar aí que começou lá no governo Collor, né? Estamos indo longe aqui, né? E aí finalizou no governo do Fernando Henrique Cardoso.
Em 97 teve realmente o fim da reestruturação da Açominas ali, com aumento de capital. Na época ainda havia outros sócios, a Gerdau começou a aumentar a participação dela até integralizar a empresa e ter o comando todo ali da Gerdau Açominas. A Gerdau Açominas, a Açominas, pelas mãos da Gerdau, ganhou um novo alto forno, né? Então ela tinha ali naquele primeiro momento um alto forno, hoje são dois, 2,5 milhões e 1,5 milhão de capacidade mais ou menos por ano. E aí a gente começou a fazer muitos investimentos também para acabamento do aço, né? Então, lá na década de 80, havia um modelo de produção de aços semi-acabados, exportação desses semi-acabados, e hoje a gente está conseguindo fazer acabamento de praticamente toda a capacidade ali, né? Tem alguma coisa ainda que a gente vai falar aqui, que são investimentos pela frente, para a gente fazer só produtos acabados de valor agregado ali. Mas a gente vem investindo, então, em aumento de produção e aumento de valor agregado desde que a gente entrou. Mudou muito a história da Açominas, a entrada da Gerdau lá. E mudou muito a história da Gerdau, a entrada na Açominas, né? Nós somos uma empresa que tradicionalmente fazia somente aços longos, né? Aço longo é aquele aço que eu faço vergalhão, faço fio, faço arame farpado, e aí já chama... já justifica, né, a nossa base de clientes em agricultura, em construção civil. E aí a Açominas, né, no ano 2013, entrou com um grande parque de aços planos, né? Aços planos é esse que faz o laminado, que serve para fazer porta de carro, geladeira, carcaça de equipamentos, né? E aí isso é uma mudança enorme também na história da empresa, na história da Gerdau, que só tem esse tipo de produtos aqui em Ouro Branco. E quando é que a Gerdau vai para o setor de mineração? No início dos anos 2000, né? Então ela fez uma compra de um ativo mineral, que é o mesmo que a gente tem até hoje, a gente não adquiriu novos ativos depois desse, e como forma de diversificar, né? De verticalizar a produção dela, ela já tem essa experiência de verticalização através das florestas de eucalipto, como eu comentei, né? Então reproduziu isso aqui também na produção de minério próprio. Essa produção começa ali em 2004, e isso vem desde então. Nós estamos com aí uns 17 anos já de produção de minério de ferro. Hoje a mineração é um grande fator de competitividade, tem foco somente no fornecimento dos minérios para as operações da empresa, né? Não há uma atividade comercial significativa de venda de minério, mas sim de verticalização, né? Hoje a gente tem uma verticalização aí da ordem de uns 65% em Ouro Branco e de 50% nas usinas a biorredutor. E onde que são as minas? Em Itabirito e Ouro Preto, são dois ativos operando hoje que fornecem, então, esse volume de minério que eu comentei. Wendel, você consegue mensurar o impacto de Minas Gerais para a Gerdau? Claro, Helder, claro. Hoje a gente tem 5 milhões de toneladas de aço bruto instaladas no estado, que fazem mais ou menos 70% do que a gente faz no país todo. Muito relevante. E é a nossa base atual de operação e de crescimento. O crescimento vai ficar todo focado aqui também. Wendel, e ainda falando desse mix da Gerdau, eu tenho informação aqui, passada pela assessoria, que é a maior produtora de carvão vegetal do mundo, com mais de 250 mil hectares de base florestal, em Minas Gerais. Quando e por que a companhia começa com esse segmento no estado? Imediatamente com a entrada no estado, né, a gente tomou contato com esse universo do carvão vegetal através da usina de Barão de Cocais, então novamente lá em 88, e aí desde então a gente vem trabalhando com a produção de carvão, que tem um aspecto social muito relevante, né? A gente está falando aqui de evitar ou não permitir o uso de florestas nativas, né, quando a gente tem esse crescimento da floresta própria, e a Gerdau sempre se pautou, né, por esse cuidado e em ter as florestas próprias e as incentivadas dos parceiros para a produção desse carvão vegetal, e aí isso vem durante toda a trajetória até aqui, com as compras de Divinópolis e Sete Lagoas, aumentando, né, o nosso consumo, e por isso a nossa cobertura de florestas de eucalipto. Lembrando que, relacionado a essas florestas, também tem uma área de preservação super relevante de 91
1.000 hectares, que a gente mantém juntamente com essas áreas de reflorestamento. Legal tocar nessa área de sustentabilidade. Eu queria saber quando começam essas iniciativas de uma produção mais sustentável aí com a Gerdau, em Minas. Tem um DNA da empresa, né? Então, não falando de Minas, mas falando da empresa como um todo, a gente tem uma base de produção que é de reciclagem, né? A gente começou produzindo a partir de sucata, não, uma preocupação já na raiz, né? No DNA da empresa de reciclagem. E essas florestas, essas produções com carvão vegetal também são extremamente sustentáveis, né? A gente tem neutralidade de carbono ali no crescimento da floresta, né? Ela captura tanto quanto devolve depois, quando esse carvão é utilizado. Então, uma estrutura que já traz isso. E, não obstante essa responsabilidade estrutural, a empresa sempre se pautou por preocupação com o meio ambiente. Nós operamos em usinas que são próximas às cidades, né? Então, isso, a gente sempre tem esse cuidado aí de sermos bons vizinhos, né? E temos essa cautela ali no trato com o meio ambiente. A empresa, ela pauta todas as suas ações olhando para isso, e agora temos um grande desafio, que é o de descarbonização, que está nos cercando a todos, e que a gente tem no alto da nossa pauta. A gente está tratando disso diariamente, agora uma série de ações para fazer isso, aumento da área de florestas plantadas, para reforçar essa rota que é tão positiva, né, em relação à questão da descarbonização, e trabalhando na integrada para reduzir os impactos ali, né? A gente tem hoje uma média de produção de carbono por tonelada muito abaixo da média de mercado, né? A gente está falando que o nosso está em 0,93, quando o mercado está em 1,89, o mercado mundial, por causa dessa questão estrutural, e tem um trabalho muito grande para fazer, né? A questão de descarbonização, ela está na remuneração dos executivos já há 2 anos, né? Juntamente com a participação feminina na liderança, para realmente trazer a gente de uma forma bem concreta para essa pauta de ESG. E existem metas em relação à descarbonização, em relação à participação feminina na empresa? Eu queria que você comentasse sobre essas metas. Sim, temos diversas metas e estamos perseguindo metas em todos os aspectos, né? Então, eu vou destacar aqui as 2 metas que são dos executivos, né? Então, a gente tem meta de participação feminina de 30% do quadro de liderança até 2025, e uma meta de descarbonização para a gente passar de uma produção específica de 0,90 de tonelada equivalente de carbono por tonelada de aço em 21 para 0,83 em 31, né? Então, isso a gente tem metas bem claras aí. Essas metas são colocadas para todos os top executivos sênior da empresa. E a gente tem, além disso, lógico, metas em diversas outras frentes, né? A gente tem, quando a gente fala da questão de diversidade e inclusão, metas para participação de negros, participação de mulheres nas operações, inclusão de LGBTI+. Estamos começando já há 1 ano a tratar da questão de etarismo. Então, a gente tem metas para diversos outros, mas que não alcançam essas metas executivas, porque a gente prefere trabalhar com poucas metas mais relevantes. Meio ambiente, a mesma história. Temos aí questão de poeira fugitiva, meta para uso racional de água, consumo de energia. O indicador de carbono, ele é a que ficou presa na remuneração de longo prazo dos executivos. O Wendel, e ainda falando de meio ambiente, a gente tem um capítulo muito triste na nossa história aqui em Minas Gerais, que são os rompimentos de barragens em Mariana, né, em 2015, e Brumadinho em 2019. A gente sabe que essas 2 tragédias mudaram os rumos da mineração em Minas Gerais, principalmente em relação às medidas relacionadas ao impacto da atividade e também sobre o cuidado, né, com barragens de rejeito. Eu queria saber se há barragens a montante na Gerdau e como que a Gerdau lida, como que essas tragédias, se elas mudaram alguma coisa, né, dentro da Gerdau em relação à mineração, e como que a Gerdau lida com os rejeitos minerais. Nós tivemos na nossa história
duas barragens alteadas a montante. A primeira ela foi descaracterizada na virada de 18 para 19, e a segunda agora na virada de 22 para 23, né? Está em descaracterização. E a Gerdau hoje trabalha com 85% dos seus rejeitos já empilhados a seco, né? Então a gente também desenvolveu e entrou em meados de 21 com empilhamento a seco de rejeitos, e vão ter certamente muito pouco tempo 100% dos rejeitos empilhados a seco, e não vão ter mais, como eu falei no início do ano que vem, a existência de barragens a montante. A gente está em descaracterização com a segunda estrutura agora. Wendel, nessa série a gente sempre toca em um determinado momento das entrevistas sobre a Covid-19, pelo impacto, né? A tragédia que foi perdas de vida, impacto econômico, também emocional, claro. Eu queria saber como passou esse processo na empresa, quais foram as medidas internas tomadas, quais foram os impactos externos relacionados aos principais mercados. Foi realmente duro para a empresa. As nossas atividades foram caracterizadas como essenciais na primeira hora, então nós nunca paramos, né? Houve uma redução de produção naquele primeiro momento por insegurança do que ia convir no mercado, né? A empresa fez muita redução de produção para segurar aquele primeiro vale, mas teve logo na sequência um aquecimento de mercado, e a gente duraram poucos meses aí essa redução. A gente já voltou a operar com um foco único nos nossos colaboradores, né? A gente vai fazer essas pessoas virem para cá e se sentirem seguras aqui, né? O mantra era não deixar que aqui fosse um local de contaminação, mas pelo contrário fosse um local de acolhimento, fosse um local de educação das pessoas, né? Para que elas levassem esses cuidados para casa. E nós conseguimos, no decorrer do período todo, operar normalmente, sem nenhuma paralisação por algo que fosse relacionado à Covid, né? Não houve paralisações nesse período. Tivemos obra, tivemos grandes reformas, tudo operando. Teve muito transtorno no primeiro ano, né? De falta de mão de obra, de falta de saber o que podia fazer, né? A gente chegou a ter alguns atrasos, mas depois que essa primeira fase passou, as coisas andaram muito bem. Eu queria destacar o papel social da Gerdau durante a Covid, né? Nós focamos na construção de hospitais, né, com métodos de construção ágil, produzindo com módulos de aço. A gente instalou diversos hospitais, reformamos outros, vários, né? Então, um foco assim, muito grande no atendimento emergencial ali aos casos de Covid, equipar as cidades onde a gente atua. Temos focalizamos todas as nossas doações sociais em saúde, né? E realmente isso deu muitos bons frutos, né? As cidades onde a gente já atua tiveram um apoio muito grande da empresa, e muito relevante para aquele momento, né? Que a gente conseguiu ali realmente reverter os efeitos que foram muito ruins, né? No caso aqui de Minas Gerais, né? A gente teve um investimento grande. Logo nos 3 primeiros meses, a gente fez um acordo com as prefeituras ali, sobretudo aqui da região de Ouro Branco, e o dinheiro tinha que ser aplicado em saúde em 100 dias, né? Então foi uma coisa assim, muito rápida, aquilo chegou, e a gente reformou o hospital em Conselheiro Lafayette, reformamos o hospital em Ouro Branco, Moeda, o centro de saúde deles. Então assim, foi um negócio muito bacana, e que se estendeu depois durante todo o período da pandemia, né, com todo o apoio que a gente pôde dar. Apoio também né, você falou da questão psicológica, né, apoio psicológico aos colaboradores, ajudando com os filhos em casa, né? Então a gente colocou uma ajuda psicológica para botar a moçada para estudar, né? Foi um problema de todos os pais. Sim. Nós todos passamos por isso, né? Então a gente colocou apoio para isso. Fizemos, enfim, toda boa iniciativa que a gente identificou no mercado, a gente trouxe para cá, e para conseguir passar bem aí por esse período tão duro, né? Durante a minha pergunta, a palavra emocional surgiu, e depois eu fiquei pensando a oportunidade que eu estou de frente a um grande executivo, que é pai de família, que estava vivendo aquele momento com a dificuldade, medo que está acontecendo, parecia que a gente estava num mundo distópico. O profissional Wendel, o executivo, o grande executivo, como é que foi o emocional
de passar por um momento desse? Eu estou até saindo um pouquinho da história do Gerdau, porque eu estou tendo a oportunidade de conversar com um grande executivo que tinha uma grande responsabilidade naquele momento. Como é que é o impacto na sua vida e na vida de outros grandes executivos que você teve a oportunidade de ver? É uma pergunta interessante, né? Eu acho que a gente tem que ser grato por poder estar num local onde a gente pode fazer a diferença numa hora dessa, sabe? A gente tratar os empregados com respeito, entender o que estava acontecendo, ter recursos para apoiá-los, ter recurso para apoiar a sociedade, né? E uma pressão enorme, mas um momento de muita gratidão, afinal, sabe? Eu acho que eu estava no lugar que me permitiu fazer a diferença. E eu sei que eu fiz, né? Eu sei que eu fiz, eu sei que a minha empresa fez a diferença e eu tive chance de liderar isso. Então, é engrandecedor, né? Foi um momento dificílimo para todos nós e você consegue imaginar o tanto de pressão que veio, mas é um momento engrandecedor. Eu sou muito grato por ter passado por isso aqui, estando aqui na Gerdau. A gente falou de passado, passado recente, passado antigo, e eu queria falar de emprego, né, da representação da Gerdau em relação ao emprego em Minas Gerais. Eu queria que você falasse sobre esses números de emprego e sobre também produção no nosso estado. Obrigado pela pergunta. Hoje somos 11 mil colaboradores diretos aqui em Minas e mais uma repercussão enorme pela cadeia, né? A siderurgia ela é um setor que gera muito emprego na cadeia, né? Então a gente tem uma série de outros fornecedores, desde caminhoneiros, o pessoal que trabalha no abastecimento. Então é um setor muito forte em geração de empregos e tributação, né? Portanto, no Brasil, nós somos hoje 17 mil pessoas, então a relevância de Minas é bem alta aí dentro do contexto da Gerdau, que tem no mundo todo 36 mil pessoas trabalhando hoje. Wendel, a gente está caminhando para o final desse bate-papo, mas eu não queria terminá-lo sem te perguntar sobre os próximos passos, o que a Gerdau está projetando para o futuro, os próximos passos em Minas que você pode adiantar aqui para a gente. Nós anunciamos em 2021 6 bilhões de reais de investimento aqui no estado, já fizemos 2 bilhões desses 6, e os 4 estão mantidos, estão na carteira. São investimentos que falam de aumento e melhoria da carteira de produtos. O principal investimento desse pilar é o laminador de tiras a quente número 2, aqui em Ouro Branco, que já está sendo executado. A gente tem um segundo pilar, que é um pilar de competitividade da cadeia de suprimentos, né, da cadeia de matérias-primas. O principal pilar aqui é o aumento da cobertura de floresta de eucalipto, também já está em curso. E o terceiro é um de modernização de tecnologia, eficiência. E esse terceiro pilar, a gente teve 2 grandes reformas em Divinópolis e Ouro Branco, já ocorreram, e a gente tem mais aí vindo pela frente aí nesses próximos 3, 4 anos. Tá? Então, a Gerdau está realmente com um investimento relevante aqui no estado. Aqui é uma base atual muito forte e é uma base para o crescimento também da empresa. A gente está cumprindo aí com esses investimentos como trazidos. Wendel, muito obrigado pela sua participação. A gente vai encerrar, mas eu quero deixar aqui esse espaço para suas considerações finais. Nós é que agradecemos, né? Sempre um espaço de muito valor conversar com o Diário do Comércio, sobretudo agora, né? Comemorando os 90 anos junto com vocês. Nós somos parceiros desde sempre de vocês e conhecemos aí muito esse trabalho de grande valor que vocês fazem. É uma honra estar podendo aqui participar desse momento de comemoração. Vou estar junto com vocês lá, celebrando em alguns dias, né? A gente vai se ver lá. Maravilha. Seja bem-vindo. Adorei o bate-papo. Sandra, suas palavras finais também, eu adorei. Não, eu queria agradecer e queria falar para o Wendel que a gente queria contar a história da Gerdau, porque uma das campanhas da história do Diário do Comércio, lá nos anos 70, foi pela criação da usina do Paraopeba, que é a Açominas, né? Que legal. E foi, quando a gente pesquisou no arquivo para fazer um outro projeto, que é o Há 90 Anos, a gente achou inúmeras matérias, passo a passo, assim, desde do boato
da usina até a instalação, até o Aureliano Chaves ligar para o José Costa, que é o fundador do jornal, e falar em primeira mão, ó, vamos ter uma usina aí, vamos ter uma siderúrgica que vai ser a Sominas, e o jornal foi que publicou em primeira mão. Então, faz parte da história do Diário do Comércio. Então, eu te agradeço por ter vindo aqui falar um pouco dessa história. Eu que agradeço. Tá muito legal, muito bom aí. Obrigado de novo pelo espaço. Bem lembrado, Sandra. Gente, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Wendel. Obrigado, Sandra. Obrigado a você que ficou com a gente aqui esse período inteiro no nosso episódio do Quem Fez História com a Gerdau. Agradecer a todos vocês sempre pela audiência e até o próximo episódio do Quem Fez História. Até lá!